Marco, cara, gratidão pelo teu sim. É uma honra poder estar aqui mais uma vez conversando contigo. A gente teve um encontro bem rapidão aqui em Maceió. Foi uma manhã, não, foi um dia que a gente teve de experiência com você na mentoria que você fez aqui em Maceió. E, cara, depois daquele dia, eu confesso a você que deu um tilt aqui, no meu juízo. Deu um tilt, tá? Essa semana assisti uma mentoria tua, não é? No evento que você fez também. Mais uma vez você faz esse negócio com a gente. E agora você vem com o seu projeto, né? Com o seu desenvolvimento de transformar, como ressignificar a liderança. E aí eu queria saber de uma coisa, Marco. É, como os líderes podem trabalhar isso hoje, nessa pandemia, nesse isolamento? Como as empresas estão trabalhando? Como você vê, não é, as empresas trabalhando hoje com os seus líderes e os seus liderados? Que ressignificância é essa? Gratidão, Ah, velho, pelo teu tempo. primeiro eu que agradeço. Eu sou um cara que, cara, pensa num lugar que eu sou apaixonado, pensa num lugar que eu me sinto bem e pensa num lugar que eu morro de saudades, é Maceió. De verdade, o que eu tenho de amigos aí, eu acho que eu tenho mais amigos aí do que aqui em São Paulo. Opa! É um lugar que, cara, sem brincadeira, tem uma geração de conteúdo, pessoas altamente capacitadas, pessoas que estão dentro daquilo que é mais essencial para o ser humano hoje, que mais nutre a nossa essência, que são pessoas que gostam de gente, né? Eu estou vendo algumas pessoas entrarem aqui que eu conheço, o Gustavo, o Tony, a Renata, entre tantas outras que estão entrando aqui, que é daí de Maceió, pessoas que eu aprendi a admirar, pessoas que eu gosto, tantos outros aqui, né? Esse cara que só enche o saco, o Tony, é, cara, é brincadeira, é um dos caras que eu mais admiro. E assim, tá aqui podendo falar, parece que me leva mais para perto das pessoas que eu gosto, né? E agora imagina a inveja que eu tenho, porque aqui em São Paulo hoje está frio, nublado, meu, já não saí dentro de casa mesmo, né? Então pode ficar desse jeito. Mas, cara, vocês têm o calor humano, vocês têm a brisa, cara, é fantástico. Mas vamos lá, cara, vamos ver se eu entendi. Você falou sobre, que eu falei tanta coisa aqui, e agradecer você, Sérgio, que é um cara também que eu acompanho. Parabéns, parabéns principalmente pelo título, porque sem amor não tem futuro. É, eu quero fazer parte desse teu projeto, sim. Né? Então, tudo que vocês me chamam aí, eu tô de prontidão. Eu acho que a gente, hoje, nossos negócios, tem que entender que houve uma mudança. E qual foi essa mudança? Nós não podemos mais extrair coisas, a gente precisa doar coisas. Né? Uma outra coisa, a gente tem que ser uma máquina de produzir valores. Cara, é isso. Hoje nós estamos na. O ser humano hoje não tem que produzir coisas, tem que produzir valores. Né? Então, como é que eu vejo hoje a liderança? Né? Liderança é um papo forte, cara. Nós somos carentes de líderes, inclusive líderes de nós mesmos. Né? Somos carentes de líderes e principalmente líderes de nós mesmos. O que eu percebo, né, diante de tudo isso? Como é que um líder ele pode ressignificar o papel dele dentro de uma organização? Primeira coisa, Sérgio, a gente só pode atender ao pedido de ajuda ou socorro de alguém quando a nossa fragilidade estiver acesa. Tá? Vamos pensar nisso. Não que eu esteja frágil, mas ela tem que estar desperta. Eu só posso atender o socorro de alguém se a minha fragilidade estiver acesa. Né? A gente vai completar isso. Vamos pensar, tanto porque quando a gente está sofrendo é o momento que mais a gente escuta o sofrimento do outro. Incrível Né? como isso é. Porque o que você acabou de fazer agora? Você acabou colocando nós no mesmo plano, ok? Uhum. Estamos no mesmo plano, estamos sobre o mesmo problema. Né?
Então, o líder, ele só é capaz de ressignificar se ele deixa desperta e acesa a fragilidade dele. A melhor coisa que tem é a gente ser vulnerável. Tá? Caramba, É a vulnerabilidade que faz com que a gente se desafie. Né? É entender isso. O mundo VUCA não trouxe isso? Vulnerabilidade, erros de leitura, causa e confusão e falta de previsão? exato. Pois é. É como a gente trabalha com falta de previsão, como a gente trabalha com erro, como a gente trabalha no caos e como a gente trabalha na vulnerabilidade. Essa crise que aconteceu desmascarou os nossos falsos propósitos. Né? Então, olha só, o que eu vejo o líder para se ressignificar. Primeira coisa, deixa acesa e desperta a sua fragilidade. Isso é bom. Somos seres humanos. A época de liderança masculina já foi. O que eu quero dizer com isso? A liderança hoje é feminina. Alma feminina, a liderança. A masculina, do tempo da força, do aço, da forja, da autoridade, já foi essa liderança. Hoje a liderança é emocional, é liderança pela vida, é liderança pelo amor. E quem que gera a vida? A essência é a alma feminina. Né? Então, não há a ressignificação e o autoconhecimento sem afeto. Então, olha como é profundo falar sobre gente e ser humano. Primeiro, deixar aceso a sua fragilidade. Sérgio, as pessoas gostam dos meus treinamentos porque eu mostro minhas fragilidades. Tá? Elas gostam do meu treinamento porque eu conecto inteligência com operação. É o afeto. Né? Esse é o papel do líder. Então, por que eu falo isso? Porque parece que nos dias de hoje, Sérgio, tem uma inversão de valores. A gente se espanta quando alguém é muito gentil, quando a gente é educado, quando as pessoas são delicadas. Mas a gente não se assusta com grosseria, com rispidez, com falta de tato, com gente que não tem paciência. Por quê? Porque a gente se acostumou com essa liderança machista. Né? Então, a gente acha natural o que é ruim. Onde já se viu isso? A gente acha que é natural o que é ruim. E quando alguém é muito gentil, opa, o que está acontecendo? Né? Então, tem uma inversão de valores. Então, o que a gente tem que fazer, né, para completar essa ressignificação do líder? Mais cidadão. Né? Primeiro, a gente precisa desativar sabe aquelas dores imaginárias? O líder, ele tem que desativar essas dores imaginárias, que surge do querer ter controle sobre a vida e sobre a opinião dos outros. Cara, dor imaginária é isso. A gente quer ter controle sobre a vida e principalmente sobre a opinião dos outros. Então, nós nos adoecemos mais pela opinião, né, dos outros do que pela nossa. Né? Então, a gente não é um formador de opinião. Parece que a gente depende da opinião dos outros. A gente sofre mais pela falta de opinião. Né? Então, a gente acorda querendo saber o que os outros estão pensando a nosso respeito. Né? Então, o líder, essa é a minha opinião, o líder ressignificado, o líder da nova economia, o líder centrado no cidadão. Demonstre sua fragilidade. É só quando você está frágil você entende a fragilidade dos outros. Afeto é autoconhecimento. Tem afeto. Faça a união de quem pensa e de quem faz com afeto. Desativa suas dores imaginárias. A gente sofre com a opinião dos outros. Ninguém é capaz de satisfazer tudo. Então seja autêntico. Demonstre sua fragilidade, sua vulnerabilidade. Tenha afeto e siga o exemplo da liderança feminina. Não estou dizendo homem ou mulher. Estou dizendo o campo do feminino, da alma feminina. É isso que eu penso um pouco sobre ressignificação de liderança dentro das organizações. Ô Marco, então assim, eu achei fantástico, né, quando esse novo perfil do líder que você está trazendo. Então, assim, é notório que o líder hoje, além de trabalhar a empatia, ele tem que se amar.
para aprender a amar o outro. Acolher sua dor para poder liderar. Eu vejo esse formato que você está trazendo, esse novo conceito, essa contextualização de liderança fantástica. Então, assim, sai daquele contexto, né, academicista do que a gente aprende lá atrás, né? O centralizador, o autocrático, o democrático, o liberal, né? E aí veio o James Hunter trazendo a contextualização da liderança servidora, e agora a gente vê que a essência é a liderança pelo amor. Pelo amor. Não é isso? É isso aí. É um dos valores que mais se ressignificou nos últimos anos, foi o amor. São valores comuns, não do ego. Não é? Porque até então a gente construiu os valores muito em cima do ego. E, legal. Gente, o que eu tô falando, Sérgio, pensa bem, tudo que eu falo Oi, Marco, voltou. travou um pouquinho. Ô, Sérgio. Travou um pouquinho. É muita gente fazendo live, mas vamos lá. Tá me ouvindo bem? Agora voltou. Pronto, joia. Joia. Ô, Marco, mas me diz uma coisa, Marco. Nesse novo cenário, não é? E aí a gente vê a gente vê a pandemia, a gente vê o isolamento. Você acredita que a sociedade, né, os indivíduos, eles vão ser mais, vão saber escolher mais através de valores, de posturas, de exemplos diferentes de empresas, com olhar, exatamente nesse olhar mais afetuoso para a sociedade, ou você acredita que não vai mudar? A mudança, eu trabalho com cultura de inovação, né, Sérgio? E assim, a velocidade da tecnologia e a velocidade de algumas coisas, elas são muito mais rápidas do que a velocidade cultural. Né? A mudança cultural de uma organização, de uma cidade, qualquer coisa, ela é lenta, ela não é veloz igual a tecnologia, uma mudança cultural. A gente tem sim a tecnologia a favor de levar esse propósito a mais pessoas. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós, seres humanos, somos o meio para essa transformação. Nós somos os produtores das mudanças. A tecnologia é o meio para a transformação. Então, o ser humano, ele é o ser capaz da inovação, o ser capaz de produzir esses elementos intangíveis, esses elementos que são os valores da nova economia, para que isso aconteça, né? O que eu percebo de cultura e de mudança cultural dessa nova economia é de que as pessoas não têm paciência, né? Então, vamos lá. Quem são os agentes de mudança cultural de alguma coisa? A educação, as faculdades, os professores, que são seus agentes. A política, por meio da governança, por meio das escolas. A indústria e os agentes, associações, sindicatos, por aí vai. Agora, todo mundo se preocupa em ter a melhor tecnologia, a melhor estrutura física, a melhor visibilidade, a melhor marca, o melhor produto, né? Mas esquece que uma mudança cultural ela é feita por pessoas, por gente que são fio condutor de um propósito e que isso é lento. Você precisa um engajamento de todo mundo em cima de um propósito, de convergência de um propósito, para que isso aconteça. Eu vou fazer uma relação da organização com a cidade. A organização de hoje, ela tem um elemento fundamental que é o propósito. Né? Esse propósito, ele tem uma causa. Qual é a causa? Entender os problemas dos meus clientes e, naturalmente, eles vão se interessar por mim. Né? Então, esse propósito,
ele tem que levar a capacitação de pessoas, investir em pessoas, porque essas pessoas que quando sabem o que estão fazendo, para que serve, são capazes de estar engajadas no seu propósito para ser o fio condutor do propósito à inovação. Quando você entra no campo inovação, é a tangibilização desse propósito por pessoas. Essa tangibilização, a inovação acontece quando ela é relevante e percebida, tem significado. Tá? Então, a inovação não é só de produto, serviço, modelo de negócio, mercado, marketing, não. É inovação de significados. É por isso que eu falo ressignificação. Quando essa inovação tem um significado, ela é relevante e percebida, que foi construída por pessoas e tangibilizou um propósito, eu preciso da tecnologia que escala. Ela leva para mais pessoas. Quando eu entendo as tecnologias digitais, que é um dos valores mais importantes de hoje, porque até então a maioria falava que tecnologia afastava, né? Hoje todo mundo entendeu que o digital une. Então, é saber como utilizar a tecnologia. Quando você tem essa tecnologia a favor, a gente precisa saber comunicar. E aí, Sérgio, onde a gente erra. Não sabemos comunicar. Não sabemos. Não sabemos porque a gente, até então, a gente seguiu uma narrativa padrão de uma comunicação em cima do teu maior bem, não do maior bem como um todo. E a nossa comunicação durante anos foi uma comunicação para produzir vantagens só para a minha empresa. É por isso que eu falo que a gente sai da era das coisas para a era das causas. Né? Por que eu falo da era das coisas para a era das causas? Porque o nosso valor estava em cima de produto. Depois entra a internet, vai para cima de serviço. Depois entra a transformação digital, vai para cima do acesso. Depois vem o Covid-19. Para onde vai? Causa. Perfeito. Não é mais. Certo? Então, hoje é uma causa. A nossa comunicação tem que ser nutrida por uma causa. A nossa comunicação é mostrar para as pessoas do que eu estou entregando e que resolvo, qual problema eu estou resolvendo. Então, o meu trabalho, que era em cima de substantivo, ele passa para verbo. E de verbo passa para propósito. Né? Então, eu não trabalho mais o substantivo, o carro. Eu comecei a trabalhar o verbo, a mobilidade. E hoje é uma causa. É socorrer o planeta. É democratizar o acesso. Né? As pessoas falam, mas isso é muito romântico e bonito. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Ganha dinheiro com causa. Produza valores para ver se você não ganha dinheiro. Vai lá, produza valores para ver se você resolva o problema dos seus clientes, para ver se você não tem valor e não ganha dinheiro. Né? Ganhar dinheiro é coisa de Deus. Dar desconto que é coisa do diabo. Perfeito. É verdade. A abundância sempre foi coisa de Deus. Cara, é você. O ganhar dinheiro não tem que ser extinguido. Sabe? Porque teve muita religião que quis extinguir, né? Ganhar dinheiro é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. Desde que a vontade de crescer, a vontade de ter sucesso e a vontade de ganhar dinheiro, você não tem que exterminar, você tem que educar. A gente tem que educar as pessoas a ganhar dinheiro. Mais do que inovar na educação, é educar e inovar. Por isso que eu adoro o projeto que você está fazendo, o projeto que o Tony está fazendo aí, essas pessoas que estão entrando, que eu conheço, que são pessoas apaixonadas por gente. Né? Porque é educação. Né? E quem que transforma? Só conhecimento transforma pessoas. E pessoas são fio condutores de um propósito. E o propósito, ele gera valor para o negócio. E o negócio conecta a pessoa. Cara, assim, essa é a nossa... É cíclico. É cíclico. Esse é o nosso ecossistema, não o egossistema, entendeu? Porque a gente tem organizações que trabalham o seu ecossistema. Né? É por isso que uma cidade não evolui. É feita de 4 em 4 anos. Por ecossistema. E é óbvio, né? Aí tudo é picado, tudo é fragmentado, né?
Cara, eu falei de tanta coisa, eu não sei se eu respondi, Sérgio. Não, com certeza, cara, com certeza você respondeu sim, porque o que a gente vê, né, no momento de dor, é no momento de problema que o líder tem que se reinventar, né? E eu costumo falar sempre, sabe, Marcos, que às vezes as empresas colocam a tecnologia, tá, a inovação como uma atividade fim. E eu vejo que tudo que agrega ao negócio é meio, porque o fim é a Uhum, pessoa. A gente tá, exatamente. uma empresa, uma organização, ela nasce para acolher as necessidades da sociedade. Eu não posso, e eu vejo que a gente não pode colocar, né? E eu acho isso massa, cara, quando você traz assim, né? É, a transformação, né? Da coisa para a causa. Isso é massa, tá? É quando você desenhou muito bem essa pirâmide, né? Quando você sai do desculpa, quando você sai do produto, né? Do produto barra serviço, né? Quando você sai do produto e aí você chega exatamente na essência do propósito. Porque o que a gente quer, o que a sociedade está querendo hoje, a gente não compra produto. A gente, não é? A gente, aí as pessoas, e aí a gente trabalha muito nas mentorias, nos cursos que a gente faz, não é? Mas eu não estou pagando por aquilo. Aí, na verdade, a gente paga, não é pelo produto em si, mas pela causa, pelo significado que aquilo traz para a gente. E eu acho isso, sabe, e casa muito com o que você está falando. E mais ainda, quando eu escutei você na mentoria que você fez essa semana, foi essa semana, Sérgio? Foi Foi, segunda-feira, foi terça-feira? segunda-feira. Segunda-feira, né? Você fez a mentoria. Cara, e eu achei massa quando você falou o conceito dos 4S. Para, né, os Isso. 4S. E eu vejo como isso casa, cara. Mas também eu vejo como isso é difícil de alguém perceber, dos gestores perceberem isso, né, É, dessa mudança. o, Fala um pouquinho pra você gente. falou, Fala um pouquinho pra olha gente só, sobre isso. tem um cara que está aí que escutou essa história desde o início, que foi o Tony. Uma vez a gente se conheceu num evento e ele lecionava em uma instituição e me levou lá para a gente bater um papo, começamos a conversar sobre isso e eu falei para ele de um projeto que era os 4 E's do ser, né? E ele falou, cara, mas eu olho para você e eu vejo mais de 4, vejo 7, 8, 9, 10, né? E Sim? aí, e isso foi legal, porque me acendeu várias coisas. Mas o 4E's, ele é um projeto de uma das minhas empresas, que é o Palestra de Conteúdo. Eu tenho algumas, né? Eu sou um cara que hoje eu não desenvolvo mais projeto, eu desenvolvo negócios, né? Então, eu vou fomentando negócios. E todos os negócios com um propósito que são comuns. Bom, os 4E's é o seguinte, os 4E's, ele nasceu de uma coisa que é a gente conseguir enxergar, ou só um minuto, desligar essa, que é saber enxergar as belezas que estão ocultas. Né? Por que belezas ocultas? Porque nesse mundo de barulho, de falta de tempo, nesse mundo da velocidade, a gente não se atenta à voz do silêncio. A gente não se atenta a respirar, a colocar os pés no chão, a refletir. E a gente não trabalha o nosso olhar para sentir, sabe? O sentir antes de ver. Né? Então a beleza oculta ela está espalhada por todo lugar, nas pessoas, nos lugares, e a gente não percebe essas belezas, ou melhor, a gente não trabalha melhor essas belezas para que a gente gere mais valor para uma cidade, para uma escola, para uma pessoa. Os 4E's nasceram de uma construção na prática, de que eu vivia em todos os projetos que eu participava, em todos os projetos de cultura de inovação, dentro de organização. Né? As minhas palestras, elas só são um meio de eu falar aquilo que eu produzo. Né? Então, os 4E's é o de empoderar no sentido de potencializar o saber, certo? Entenda a palavra empoderar como potencializar o meu saber. Como é que eu potencializo o saber de cada aluno dentro de uma escola?
Como é que eu retenho os talentos de uma cidade, potencializando o saber dessas pessoas, né? Que é o que está lá dentro, a vocação dele, o amor dele, a paixão. O segundo é o de empreender. Empreender onde estiver. Gente, a palavra empreender, ela é linda. A palavra empreender é o único mecanismo que a gente tem, talvez, de tangibilizar o nosso sonho. Certo? Então, empreender onde estiver. O que é o empreender onde estiver? É você conectar a realidade com o futuro. A gente não pode separar realidade de futuro. O empreender é saber fazer network, conexão, né? Focar o seu tempo hoje, de você entender que o empreendedor hoje, ele está no momento de escolha, quem fica e quem sai, de renúncia. Ele está no negócio de reavaliar suas crenças e valores, né? De reiniciar. Então, o empreender nesse sentido. Depois entra o envolver. Ora, se eu me potencializei eu e minha equipe, se eu entendi o que é empreender, eu preciso envolver pessoas. Né? Então, como é que eu envolvo pessoas? O altruísmo, a empatia, né? Como é que eu engajo essas pessoas? E aí vem o quarto E, que é o de entregar. Entregar valores. Como é que eu comunico meus elementos de valor? Como é que eu aproximo uma causa das necessidades de uma cidade, do ser humano, de uma empresa, de qualquer coisa? Bom, esses 4 E's foi o sentido do projeto, só que depois nasceu o docer. Porque o docer, ele envolvia a espiritualidade. Uhum. Né? Por que eu falo espiritualidade? Porque hoje a gente precisa entender quais são os critérios da vida, Sérgio. Entre o material e o espiritual. Né? Tudo que nos cerca ou é material ou é espiritual. Verdade. Né? Para isso, a gente precisa entender que o ser depende de uma trilogia. Morte, vida e tempo. Será que eu trabalho bem a morte, a vida e o tempo? Morte não muito, porque todo mundo dá as costas para isso, né? Todo mundo tem medo. As pessoas não gostam de falar de morte. Mas por que a gente não se dá bem com a morte? Porque a gente não administra o nosso tempo. Porque a gente não valoriza o nosso tempo. Porque não colocamos foco no nosso tempo. E principalmente porque não colocamos amor no nosso tempo. Então, o empreendedor, ele tem que saber que ele convive com a vida, que é o amor, com o tempo e com a morte. Porque tememos a morte, queremos mais tempo e ansiamos por mais amor. Certo? E aí, tem uma frase que eu adoro, que é da Aurilene Damasceno, que ela fala o seguinte, eu vou até ler. A maior tragédia da vida não é a morte, porque sabemos que um dia a gente vai morrer. A maior tragédia da vida é não poder voltar no tempo e não poder viver com mais amor. Então, olha como a gente não trabalha o nosso tempo. Rapaz, fantástico, viu? Não é? E pela primeira vez, a gente está com uma oportunidade de escolher, porque a gente foi obrigado a se reconectar com a nossa verdadeira essência. Parado, sem fazer barulho, dentro de casa, né? O momento de reavaliar, de renunciar, de escolher, né? De reiniciar. E esses 4 E's, ele nasceu de algumas perguntas. Ó, para todo mundo que está aí, depois eu passo para o Sérgio alguns slides, ele passa para vocês. Mas tem umas perguntas importantes. O de empoderar. O que me coloca numa situação de entender que eu não sou protagonista de um mundo melhor? Por que eu não sou esse protagonista? Né? Porque eu vivo na opinião dos outros? Nas receitas milagrosas do 1000 a 1 milhão em uma semana? Né? Falso propósito, esse empacotamento, é a pior merda que existe, Sérgio. Porque ela tira a imunidade que a gente tem contra essas coisas que acontecem hoje, esperando receita pronta. E aí eu não sou protagonista. Primeiro E. Segundo E, o que as pessoas perderiam se minha empresa desaparecesse hoje? É eu empreender. Se você fala que não, nada, é porque você não tem propósito. O terceiro E, será que o foco da minha empresa não está no lugar errado? Não é? Qual é o foco, a essência, a alma da minha empresa? E o quarto E, por que não falar mais das emoções e mudanças que eu posso impulsionar na vida dos outros?
Parem de falar só de seus produtos e serviços. Comece a falar mais das emoções que vocês podem impulsionar na vida dos outros. Então, esse é o sentido dos Zs. Só que assim, aí tem uma outra coisa, que é o entendimento. Quanto tempo a gente tem? Posso falar em 5 minutos? Pode sim. Ó, vamos lá. É um gráfico que eu montei sobre o entendimento do que é amor. Tá? Olha só. Cara, eu trabalho cultura de inovação e às vezes eu estou em lugar só com pessoas que são inimigas da inovação. Né? Porque o inimigo da inovação é o cara que quer permanecer na zona de conforto. Ó, olha só como que a gente trabalha a cultura de inovação sobre a palavra amor. Primeira coisa, gente, desativa o botão da queixa. Certo? Desativa. Sabe por quê? Porque a desculpa, a queixa sobre os fatos acontecidos não vai mudar em nada a nossa vida. A desculpa, sabe o que é a desculpa? Ela só te engana, porque ela faz te acreditar que ela te protege. É isso que é desculpa. Né? Então desativa, tá? Esquece, não vai mudar a vida, desculpa, não vai mudar em nada. Ela só vai te enganar. O que te move? Sérgio, essa é a minha vida. Ilusão, riqueza e sonho. Por muito tempo, o que me movia era a minha ilusão, o caminho da facilidade. O sucesso mensurado por fator externo. Né? Porque se a gente olhar todo mundo sem roupa, você não vai saber quem é rico e quem é pobre. Então a gente sempre mensurou sucesso pelo valor externo. Tá? Então, eu sempre fui envolvido pelo campo material, numa vida de ilusão, caminho mais fraco. Sabe o que é esse caminho mais fraco, Sérgio? É quando a gente é escravo de quem possui o que você quer. Tá? Então, esse é o material, que a gente dá tanto valor. E esquece do espiritual. E o espiritual você mensura sucesso por fatores internos. Seu sonho. Eu chego ao sucesso do jeito certo. Esse é o propósito. Sonho, disciplina, vontade. E o terceiro elemento é a riqueza, porque todo mundo quer, cara. Todo mundo quer. Então, vamos olhar para esses 3 pontos. Né? Aí entender que riqueza é crescer. Riqueza é você apontar o seu radar para o movimento que a gente faz e não pelo que a gente teoriza. Não a narrativa social padrão da vida, sabe? Aí, essa minha riqueza, da vontade de crescer, qual é a minha entrega? Qual é a minha prosperidade? O significado é amor. Por que amor? Porque a minha marca, Sérgio, o meu produto, o meu serviço, aquilo que eu entrego, ele precisa estar ligado a 3 amores. Né? E olha só, o primeiro amor, que é o mais dolorido, é o amor de Platão. Porque Platão fala que você ama o que você deseja. Então, amor igual desejo, desejo pela falta. Cara, a nossa vida inteira a gente é movido pela falta. A gente ama aquilo que nos falta e quando consegue nem ama tanto assim. Né? Olha o Tinder como é que funciona. Amor pela falta. O melhor está sempre depois. Né? O melhor não é o que eu compro, é o que eu vou comprar ainda. Não é assim a nossa vida? Exato. Né? Então, e Platão fala, cara, você ama, é igual desejo pela falta. Né? E é assim que funciona o mundo do consumo. Ou alguém pede para você rasgar seu cartão de crédito depois que você comprou alguma coisa? Não, o que vale é o que você vai comprar depois. E aí vem Aristóteles e fala que amor é igual ao grau máximo de felicidade que é alegria. Você ama o momento que você está alegre. Você ama e você tem satisfação aquilo que você conquistou. Né? Então, olha que interessante. Produzimos desejo pela falta e produzimos alegria para aquilo que é relevante e percebido. Mas, Sérgio, só esses 2 amores não são suficientes nessa nova era da causa. E essa era da causa é o amor de Cristo. É amor ao próximo. Sabe qual é o maior número que eu acumulo hoje? Dívidas de gratidão. Certo? Consegue colocar no papel agora mesmo
Quantas dívidas de gratidão você gerou no último ano, no último mês, no último dia? Cara, isso é produzir valor. Isso é ganhar dinheiro. Isso é produzir esses bens. Dívidas de gratidão, cara. Então, essa é a capacidade de distribuir riqueza hoje. Essas dívidas de gratidão. Então, como é que a gente tem que funcionar o nosso negócio hoje? Faça com que as pessoas desejem aquilo que lhe falta, mas com alegria, com relevância, né? E principalmente que essa relevância esteja apoiada em cima do que é a compaixão. Né? Porque se eu sou privilegiado por uma situação, eu tenho que devolver isso ao mundo. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque não trabalha o seu tempo. Porque está sempre faltando alguma coisa que ele não fez. E é por isso que ele tem medo de desaparecer. Né? Então, o que eu vejo, Sérgio, hoje é exatamente isso. Gente, para quem é privilegiado igual a gente, Sérgio, nós somos privilegiados por Deus, por tudo. Né? A gente tem que trabalhar as causas. Saímos do mundo das coisas para o mundo das causas. Nós somos líderes, arquiteto de si mesmo, cara. Sabe? Essa produção. O que eu vejo? Isso não é romântico, não, cara. Eu instalo cultura de inovação nas empresas assim. Só não é possível ainda fazer isso dentro de uma cidade, porque, infelizmente, a maioria dos nossos políticos não sabe o que é dívida de gratidão. Não sabem produzir valores. Eu vou mais além, sabe? Desculpa, Marcos, eu vou mais além. Pode falar. Isso não é ensinado. Se já não é ensinado em tantas escolas, porque a gente parece que a gente tem que aprender empreendedorismo, tem que entrar na faculdade, na universidade para aprender o que é empreendedorismo de fato. E não são todas as faculdades, assim, os cursos, todas as ciências que falam sobre empreendedorismo, não é? Eu vejo isso que a gratidão, assim como o empreendedorismo, tem que vir lá de trás. Uhum. Isso tem que vir das escolas. A gente tem que crescer com isso. Sabe? Ô Sérgio, só para pontuar uma coisa interessante. Eu hoje estou estudando muitos valores ressignificados. Né? Eu já estava estudando sobre a mudança de era e estou estudando agora perante essa crise que a gente está vivendo. Mais do que ser reconhecido pelos problemas que a gente resolve, ou mais do que as experiências que a gente entrega, ou do quanto a gente transforma, sabe qual é o maior valor hoje, Sérgio? As esperanças que você recupera. Quantas esperanças a gente está recuperando? Tá? Então, o maior valor hoje, eu consigo ganhar dinheiro com isso? Óbvio que consigo, em todo lugar. Desde um designer, de um arquiteto, ou um engenheiro, ou um professor, eu consigo ganhar dinheiro devolvendo esperança. Recuperando a esperança das pessoas. Como é que eu faço isso? Qual que é o papel do novo líder, Sérgio? Ter mais história para contar do que coisas para mostrar. Tá? Passar por essa vida mostrando mais as propostas e as vivências de amor que deixou do que a de dor. Então, assim, eu acho que esse é o papel e a gente tem que fomentar isso, né? Devolver ao ser humano a sua própria essência, aquilo que nos nutre, a vida, o amor, né? E o que eu vejo, a tecnologia ela pode ser, sim, o maior aliado do propósito humano. Perfeito. Perfeito. Marco, assim, são alguns profissionais eu venho convidando para a gente bater um papo, para a gente conversar, mas, sem sombra de dúvida, o Vamos Fazer Amor está conseguindo promover, através das pessoas que estão mobilizando dentro do Vamos Fazer Amor, tá? Essa cultura do bem. E isso que você está trazendo para a gente, sabe, Marco, isso que você está trazendo não é romance. Por mais que alguns gestores, por mais que alguns líderes, isso é romance, não, isso não é romance, tá? Eu acredito muito as pessoas que falam que é romance, que esses líderes falam muito isso, é porque eles não sabem a essência do que é amar ao próximo. Isso mesmo.
Você sabe por quê? Você sabe por que que o mundo acabou com o mundo da filosofia dentro dos negócios? Porque a filosofia é o amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Certo? Por que que isso foi acabado? Porque existe uma comunidade em prol da mediocridade, Sérgio. O que eu quero dizer com isso? O mundo cresceu sobre o aspecto de vamos fazer mais ou menos para não ter que estudar tanto, conhecer tanto, produzir tanto, fazer tanto. Então vamos trabalhar em prol da mediocridade? Porque se todo mundo estudar só um pouquinho e for mal na prova, a culpa é do professor, não é nossa. Né? Então, parece que existe uma campanha em prol da mediocridade. E você levar para dentro das organizações a filosofia, o amor, o aspecto da vida, né? Isso é o mais importante, porque a gente perdeu isso. Só que a gente está no momento de recuperar isso. Então, o que eu faço dentro das organizações, Sérgio, e funciona, e depois de alguns dias, CEOs sentam na minha frente e choram, porque essa é a maior carência da humanidade. Né? A gente se tornou um robô biológico. A gente estava como ser mecanizado. Piloto automático. Sabe? E hoje não. A gente está chegando num momento onde a gente precisa ressignificar nossa vida. As pessoas estão mais conscientes sobre o que é vida. Né? E aí, se essas crises, se essa mudança de era impacta a economia, que impacta hábitos, vão impactar em novos valores. Né? E quais são os novos valores? Para mim, é o amor, a fraternidade, a liderança cidadã, a saúde. Para mim, esses são os novos valores. Né? E elas estão mais evidentes. Estão muito mais evidentes. E o mundo tornou nossa casa, né, Sérgio? Então, assim, hoje o mundo está aqui em casa, cara. Verdade, Né? verdade. Hoje eu estou tendo que fazer, pela primeira vez, uma intersecção de público, privado e casa. Verdade. Né? Se eu faço essa intersecção, tem uma ressignificação do que é trabalho, do que é público e do que é vida em casa. Verdade. Marco, você nos proporcionou, tá, nessa tarde, nesse nosso papo de quinta, nessa quinta-feira, você nos proporcionou a enxergar, tá, o nosso momento, né, o nosso home office, né, os nossos liderados, tá, claro, com aqueles que acreditam no amar ao próximo, tá. Você foi um condutor do amor, tá? Para as pessoas. E é muito rico te ouvir, cara. Porque você não fala de liderança, tá? Da liderança acadêmica. Sabe aquela liderança acadêmica que se vê, aquele líder que tem que ser assim, tem que gritar, tem que. Não é meta pela meta. Não. Não é meta pela meta. Tá? E É olha, ô gente, Sérgio, é gente com gente. É só, gente com gente. só para não esquecer, tem um monte de gente que eu gostaria de agradecer, mas eu não consegui visualizar porque eu foquei no papo. Mas Não, olha tranquilo. só, pessoas que só aí do seu lado que transformam. Eu vou dar nomes: Cleia, Cris, Gustavo, Tony, Nairo, Manuel, você, Arthur, Gentil, Paulo Tenório, o Manda Ver, Carlos aquele Jorge. moleque, Carlos Carlos Jorge. Jorge. Cara, assim, tantos outros que eu conheço aí, tantos outros. Pessoas que cara, entrega a cidade na mão de vocês, porque, cara, vocês são fantásticos, bicho. É uma galerinha aí que, cara, assim, é apaixonante. São pessoas que têm um propósito, né? É óbvio que quando a gente é autêntico, né, a gente não agrada a todo mundo, né? Mas a gente produz valor, mesmo para aqueles que não querem comprar. O importante é produzir valor. Então, assim, eu devo estar esquecendo, cara, assim, tem uns 100 nomes daí de Maceió
de uma cidade que me acolheu, de uma cidade que me deu oportunidade, de uma cidade que me deu atenção, de uma cidade que acreditou nos meus valores, mesmo no momento de crise que me ajudou. Então, cara, assim, eu só tenho gratidão por esse pedacinho aí, E tenha que é lindo. certeza, passando isso tudo, a gente vai sentar na Praia da Jatiuca, Ah, tomando uma aguinha de coco, eu tá? não vejo a hora de voltar. Falando nisso, tem mais Felipe, Hélio, e tantos outros que estão aí. Cara, tem muita gente que ama você aqui em Maceió. Tem muita gente. Aqui em Alagoas tem muita gente que te ama. Larissa, É, tem um monte. Marco, gratidão, cara. Eu que Infelizmente, assim, agradeço. o Insta não possibilita a gente conversar tanto, tá? Mas em breve o nosso canal no YouTube vai estar saindo. Porque, assim, a essência do Vamos Fazer Amor é exatamente essa, sabe, Marco? Unir pessoas para promover o bem maior. Unir pessoas para promover o amor. Mas não é aquele amor da boca para fora. É o amor pela essência. É isso que você falou e me emociona. E na segunda-feira me emocionou muito quando eu aprendi o real significado da dívida de gratidão, tá? Então, assim, eu vejo que o banco chamado Banco Gratidão que a gente tem é um dos bancos mais valiosos que a gente tem. É o mais valioso. É o mais valioso que a gente tem, tá? Eu tenho certeza que todos que estão aqui com a gente, né, nesse momento, têm esse propósito e esse banco tão cheio, tão farto. Porque a gente não faz apenas, tá, para ter um resultado monetário. A gente faz por amor. A gente sabe que o nosso maior resultado é agregar valor na vida das pessoas. E essa é a intenção do Vamos Fazer Amor. Nesse momento de pandemia, tá, eu olhei assim na janela daqui do apartamento e falei, meu Deus, não é possível que eu não vou fazer nada para os meus alunos. Repara, a primeira coisa que eu pensei foi para os meus alunos, né? Meus alunos, como é que eles vão reaprender agora em sala de aula. Eu tenho que ser o cara, se eu sou louco em sala de aula, eu tenho que ser louco também aqui no virtual. Tá? E eles estão sentindo essa loucura, isso é massa. Todo dia, toda aula tem um feedback. E assim, e ter pessoa como você, cara, dentro do Vamos Fazer Amor, é incondicionalmente, sabe, feliz. Eu sou muito grato por ter Marcos Batista nesse momento tão oportuno, tá? Da gente levar o bem maior e levar a cultura do amor para a vida das Bom, pessoas. cara, Gratidão, você Marcos. é fantástico. Gratidão toda minha e um abraço a todo mundo do Sebrae aí, da Federação da Indústria, esses nomes que eu falei, tantas pessoas aí que me acolhem e acreditam no meu trabalho e eu tô dentro, cara, desse projeto aí. Pode contar comigo porque o maior privilegiado sou eu. Então, tô dentro. Beijo no coração, velho. Grande. Gratidão. Agradeço a todo mundo aí. Fica com Até. Deus.